Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Logo cedo aí trazendo as notícias do Corinthians de hoje. Bom dia para você que está acordando cedo e vai trabalhar. Bom dia para você que está assistindo aí os nossos vídeos, tomando o seu cafezinho da manhã. Bom dia. E eu já te convido, deixa o seu bom dia aí no comentário. Fala qual é seu nome, de qual cidade você é, de qual cidade corintiano. Você é corintiano de qual cidade do Brasil? Deixa aí nos comentários e participa com a gente. E nesse vídeo aí, trazendo as notícias do Corinthians logo cedo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. São Paulo. A tabela não está fácil. Logo depois do jogo é São Bernardo fora e depois São Paulo em Itaquera. Com a pressão, PVC, desculpa te cortar, com a pressão. O tabu do São Paulo, eu percebi uma coisa nos últimos anos. O tabu não virou uma pressão para o São Paulo agora mais. Acabou. O tabu é uma pressão no Corinthians. Que todo jogo é contra o São Paulo fica, vai acabar, o tabu vai cair, vai perder esse tabu aí. Quer dizer, o São Paulo vai jogar na Neoquímica Arena, nunca venceu o Corinthians em Itaquera, a pressão está com o Corinthians agora de manter esse tabu. Só lembrar um detalhe que a gente já tratou aqui, mas acho que é muito importante relembrar nesse momento que está se olhando para os reservas do ano passado, jogando como titulares esse ano, caso do Matias Rojas. E o Samir disse, o Matias Rojas muito abaixo. Eu vou dizer que o Matias Rojas está abaixo da expectativa da torcida, mas não da comissão técnica. Então vamos voltar para a informação do ano passado. O Internacional, quando o Mano era técnico do Inter, avaliou e analisou perto de 20 jogos do Matias Rojas pelo Racing e chegou à conclusão de que era um jogador que não funcionaria no futebol brasileiro. Então, o Matias Rojas pode desapontar a expectativa da torcida, mas a comissão técnica entende que não é o jogador que vai solucionar o meio-campo. Daí a razão da indignação e até alguns tropeços, como falar a frase que eu já disse, na minha opinião, valia, não é que tenha agredido a população de Mato Grosso, mas valia um pedido de desculpas, de dizer, olha, me expressei mal, desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Ok, pro Mano. Mas o fato é que o Mano está incomodado, como o Cássio está incomodado, pelo fato de a diretoria ter prometido 12 reforços e ter chegado o grande reforço ao Félix Torres, que faria a dupla de zaga com o Lucas Veríssimo, que não está mais. Então, você prometia 12 reforços antes Entregou de perder o esteio da sua defesa. Prometeu 12. Ô, Hernan, não vai dar tempo de... Hernan, não vai dar tempo de regularizar o Garro até sábado. A expectativa é que dê tempo. Ontem, inclusive, ele estava lá no Novelli Júnior, com um elenco, cara de poucos amigos, inclusive, viu? Eu tentar falar com ele, ele fez uma cara meio feia, assim, tal, tipo, tava cara de poucos amigos por lá, eu nem me arrisquei a gastar o meu castelhano. Mas a ideia é correr para regularizar a documentação, porque o Corinthians pagou a primeira parcela, o Tadieres deu a documentação, fez um anúncio, inclusive, e agora é correr pela documentação. E na questão dos reforços, ontem eu conversei com algumas pessoas lá no Corinthians, a ideia é avançar no Pedro Raul. Não me cravaram ontem que está fechado o Pedro Raul, mas disseram que faltam alguns detalhes. Entre premiações, bônus e tudo mais, o Corinthians deve gastar algo em torno de 5 milhões de dólares nessa negociação, nessa operação. E aí eu questionei essa pessoa que, mesmo chegando o Pedro Raul, se o garoto Arthur Souza subiria para o profissional. Aí me disseram, não, a gente vai esperar passar o jogo da Copinha, mas a tendência é essa, sim. Claro que o Rubão já deu entrevista falando que ele subiria, então o Corinthians vai ter duas opções no ataque, isso é fato. E em relação ao Mateuzinho,
ao Matheus, né, o lateral do Flamengo, a oferta está na mesa do Flamengo, 3 milhões de euros. A resposta é do Flamengo, depende do Flamengo. E a vinda do Fabinho, Soldado, vai ajudar muito no fato dessa contratação. E aí o que me sopraram ontem é que o Matheus quer muito vir. Então, essa é uma negociação que o Corinthians está bastante otimista depois dessa oferta que está na mesa do Flamengo de 3 milhões. O Fabinho Soldado, que o Hernan falou, foi anunciado como novo executivo de futebol. Ele era ex-gerente de futebol do Flamengo. Diga, PVC. Não, primeiro, essa coisa do Fabinho Soldado, que ele nunca... Toda a sorte do mundo, Fabinho Soldado, gente boa, demais, bom profissional, como gerente. Ele nunca foi executivo de futebol em clube grande. Então, é uma tentativa, o Corinthians precisava e vai apostar no Fabinho Soldado, que pode dar certo. Mas ele não tem essa experiência para este tamanho de cargo que ele vai ocupar. Bom, ponto parágrafo. Eu ia chamar a atenção só para uma curiosidade que o formato do Campeonato Paulista permite. O Corinthians está na zona de classificação do Campeonato Paulista no seu grupo depois de 2 rodadas, por causa do Palmeiras e do São Paulo. O Corinthians está em segundo lugar na chave porque tem um gol marcado a menos do que o Bragantino. O Corinthians tem 1 ponto a mais do que o Mirassol, porque o Mirassol não ganhou do São Paulo terça-feira. E o Corinthians tem 3 pontos a mais do que a Inter de Limeira, porque a Inter de Limeira perdeu o Palmeiras ontem. Então, o Corinthians está na zona de classificação. Como nesse campeonato os times do grupo não jogam entre si, o Corinthians estaria classificado se o campeonato terminasse hoje, é só a segunda rodada, é só pela curiosidade, por causa dos resultados de Palmeiras e de São Paulo. Agora, sobre o Fabinho Soldado, Samir, queria saber como é que o Corinthians chegou no nome dele. Olha, como o Corinthians chegou no nome dele, eu vou falar duas informações que me passaram. Uma, né, essa amizade estreita com o Flamengo, né, houve uma sugestão. E outra que me passaram foi que o Edilson Capetinha, que tem uma boa relação com a diretoria, foi um dos responsáveis por sugerir o nome do Fabinho Soldado, tá? Mano, acorda, para de passar pano para a diretoria, para de passar pano para jogador, acorda, que o seu time esse ano, se não tiver ajuda do VAR, ajuda externa, vocês são rebaixados. Tenho certeza que o futebol seus é péssimo, tá? E outra, só toma bordoada, perderam pro Ituano, cara. Pro Ituano, cara. Eu não falo mais nada. Eu quero que o Corinthians se exploda. Ô, mano. Nossa, que argumento. Não tem argumento. A gente levanta a bola pro cara, mas devolve enquadrada. E aí, mano? Que noite, hein? Que noite não, Benja. Começando pela tarde já, né? Quando é anunciado como executivo de futebol o tal do Fabinho Soldado, que ninguém sabe quem é. Dentro do Flamengo, não, os caras ironizando o Corinthians. Não, o Fabinho, você não lembra do Fabinho jogador? O Fabinho jogador eu lembro. Não, mas, ô Benja, a questão não é ele como jogador, é ele como executivo. Você já viu o trabalho dele? Você já viu o trabalho dele? Aí que tá, velho. Você já viu? Eu não vi, você já viu? Mas aí que tá, velho. Esse é o problema, ninguém viu. Ele não é gerente de futebol. Ele não é gerente de futebol. É executivo de futebol lá dentro do Flamengo. Ele era um cara, Benjamin, que ele era o responsável pelo scout do Flamengo e ele foi subindo degraus ali dentro do Flamengo e chegou ao cargo de gerente. Ele era gerente, sim. Mas dentro do Flamengo, quem manda no futebol é o Marcos Braz e o Spindle. Esse cara, velho, era um fantoche lá dentro. Então, mas você não viu? Como você analisa o trabalho de um cara que só porque não tem nome? Ô, velho, vamos lá. Quando o cara é competente dentro desse meio, é natural que ele tenha visibilidade. É natural que ele seja um cara cobiçado no mercado. Vou citar um exemplo que talvez você nem conheça. Você já ouviu falar do João Paulo? Não. O João Paulo, velho, é um cara que o Palmeiras foi buscar para cuidar da categoria de base. Esse cara, velho, é um dos caras mais pica do Brasil. Esse cara, velho, ele vai buscar moleques na categoria de base de outros clubes e ele traz pro Palmeiras. Tanto que de vez em quando aparece um moleque no Palmeiras, os caras, pô, mas esse moleque é da base? Não. O Palmeiras contratou da base de não sei quem e integrou na categoria de base dele até que ele sirva pro profissional. E foi assim com vários garotos do Palmeiras. Então, velho, esse cara dentro do meio, ele é muito conhecido. Para os olhos da maioria dos torcedores, muitas vezes os caras não conhecem o cara. Mas, por exemplo, esse tal de Fabinho Soldado, veja, na boa, mano.
dentro do Flamengo, ele não mandava nada, velho. Não mandava nada. Aí o Augusto Melo, que precisa de um executivo de futebol, um cara pica no mercado, ele me traz esse cara, com todo respeito a ele. Eu nem sei se ele é bom ou ruim, mas ele não é conhecido no meio. Não é. Aí o Augusto Melo, precisando de um cara bam para assessorá-lo com relação aí a situações de conflito, a situações aí que ele possa talvez meter o pé pelas mãos, e aí tem um cara experiente ali que fala, deixa que eu falo, deixa que eu trato, deixa que eu resolvo. Ele me traz o Fabinho Soldado, velho. Me traz o Fabinho Soldado. Não dá, velho. O Augusto Melo, cara, eu não sei que paixão que ele tem pelo Rubão. Porque quando você traz um Alexandre Matos, Kleber, como a gente estava falando ontem, quando você traz um Rodrigo Caetano, é nítido que esses caras vão tomar conta do departamento. É nítido que esses caras vão chegar e falar, ó, Rubão, você quer continuar no cargo? Tá, mas ó, a tua sala que era aqui vai ser atrás do muro do CT, irmão. Você vai ficar lá. Eu não quero nem que você ouça minhas conversas. Vai ser uma rainha da Inglaterra, não vai mandar mais nada. Agora, quando chega, por exemplo, um Fabinho desse daí, que ninguém sabe quem é, Benja, na boa, o Rubão continua sendo o cara do futebol. E, novamente, o Augusto Melo arrisca demais dentro de uma situação que ele não pode mais arriscar. O Augusto Melo, Benjamin, ele começou muito bem o mandato dele, ali engatou uma quinta marcha, já apresentou alguns jogadores, já falou que o Veríssimo tinha renovado, apresentou o maior contrato do Brasil. E, cara, em menos de poucos dias ali, sei lá, menos de uma semana, ele fez tudo desmoronar. O Veríssimo, que não tinha assinado o contrato, o Rojas, que não entrou em acordo ainda lá, tá nesse impasse, pagou, não pagou, mas não pagou o valor líquido, e o Corinthians alega que é o bruto, enfim, tá nesse impasse ainda. E uma série de outras coisas, como o Mateuzinho, que voltou para o Rio de Janeiro, porque não tinham alinhado o contrato antes da vinda do cara. Então, tudo que ele fez ali no começo, que foi avassalador, acaba meio que desmoronando. Ele não poderia, novamente, apostar numa situação que não dá para apostar. A impressão que eu tive é que ele contratou esse cara, Benji, para falar assim, vocês estão falando que tá faltando executivo de futebol? O executivo tá aí. Não é assim, velho. Esse executivo seria o cara que ia gerir praticamente o clube, enquanto o Augusto Melo deixa sentar a poeira, para ele entender o cargo que ele ocupa hoje, que é de presidente do Corinthians. O Augusto Melo está deslumbrado com o fato de falar com a mídia, a porra toda. Eu acho que não tem que queimar o cara também. Era natural que um cara, até certo ponto, amador, e um cara que está chegando agora no futebol, de vez em quando errasse da forma como ele errou. Era até natural. Eu acho que não tem que queimá-lo por causa disso. Mas eu acho que quando ele começa a tomar decisões erradas que podem impactar no futuro do Corinthians no ano, aí a crítica tem que ser um pouco mais pesada, sim. Com relação ao jogo, Benja, falta postura para esse time. Não, mas peraí, o que você achou a entrevista do Mano Menezes falando do Ranieri? Então, Benja, na moral, eu sempre aprendi que elogios devem ser feitos em público e críticas você chama o cara no particular. O treinador experiente como é o Mano Menezes, cara, na moral, para mim ele errou e errou feio. Errou feio. A atitude dele foi covarde, Benja. Foi covarde porque o negócio é o seguinte, se ele quisesse cobrar publicamente, Mano Menezes, por que você não cobra, por exemplo, o Yuri Alberto, que é um bagre, que a bola pega na canela, um cara que foi contratado pelo peso que ele foi contratado, o preço que pagaram nele e o preço que pagam ele mensalmente, é pra esse cara resolver, velho. E tem um monte desses fiel selfie, Benjamin, esses fiel filho de vó faz meu mingau, que ficam, ai, mano, Yuri Alberto, ele se dedica, ai, mano, mas ele corre. Corre, irmão, o cara custa £1,5 por mês, velho. Correr é pouco. Correr eu também corro. Tá, o Yuri Alberto tinha que estar resolvendo. O Yuri Alberto, pelo preço que ele custa, ele devia empurrar a montanha, Benjamin. Você tá de brincadeira. Olha quanto não pode falar nada, no Yuri Alberto. O técnico não pode falar nada. Mas é que tal, velho? O negócio é o seguinte, mas a questão não é falar, velho. Mas eu acho que se você vai falar, você não tem que cobrar um cara que chegou agora e um cara sem nome. Você quer mostrar força? Você quer mostrar que você manda na porra do time? Você cobra os cobrão. Tem que cobrar, por exemplo, o Yuri Alberto. Tem que cobrar esse Maicon aí também, Benjamin, porque o torcedor do Corinthians também morre de amores por esse Maicon, e eu não sei por quê. Porque o Maicon não tá fazendo filantropia no clube. O Maicon, Benjamin, ele é muito bem remunerado para jogar bola. E a torcida fica com essa porra dessa memória afetiva da primeira passagem do Maicon. Essa segunda passagem do Maicon, Benjamin, é horrorosa. O custo-benefício é péssimo. E eu não sei porque o Corinthians renovou o contrato dele. Não sei por quê. O Maicon não entrega nada. O Maicon é jovem, com físico de idoso.
O Maicon, Benjamin, ele é incapaz de ser aquele segundo volante de criação que ele defende e ataca. E quando ele joga na cabeça de área, ele não é um bom marcador também. O Maicon não tem função nesse meio-campo do Corinthians. Assim como esse Rojas também. Ô, Mano Menezes, você é um cara que conhece o Corinthians. Esse Rojas, por mais que você talvez tenha engolido a seco o fato de ter que utilizá-lo, já que ele custou um bom dinheiro para o Corinthians, mas você que gosta de dar prensa em jogador, em coletiva, que para mim foi um grande erro, que eu acho que você tem que cobrar o jogador sim, mas como o Kleber falou, o vestiário é feito para isso. Eu acho que numa entrevista coletiva não é legal você fazer isso, ainda mais com um cara recém-chegado, sendo que tem outros dentro do elenco que custam muito mais e deveriam entregar muito mais e você não cobrou. Então, se você vai fazer isso com o Ranielli, você deveria, antes de fazer com o Ranielli, ter feito com o Yuri Alberto, com o Maicon, com o Rojas e com outros jogadores aí também que são consagrados, que também não jogaram porra nenhuma. Porque ontem a culpa não foi do Ranielli. A culpa foi do time inteiro, que não tem alma. E aí eu concordo com o Cássio, Benjamin, precisa contratar. Dispensou uma série de jogadores mortos que estavam dentro do elenco, mas você precisa repor, você precisa ter elenco. E não dá para colocar essa culpa na molecada que tá jogando Copa São Paulo. Porque tem gente aí, Clebão, que fala, mano, tem que dar chance pro Arthur. Ai, mano, tem que dar chance aí pro Bidon. Ai, mano, tem que dar chance pro Pedrinho. Concordo, incorpora esses moleques dentro do time, num treinamento. Mas não coloca esses moleques já integrando o profissional e dando a responsabilidade pros moleques resolver. Tem que resolver esses caras que ganham 1,5 conto por mês. Tem que resolver esses caras que ganham 800 conto por mês. Então, esses caras que ganham... Viu, esses caras que ganham dinheiro, você não acha que o técnico não pode criticar eles? Não pode criticar? Mas qual parte você não entendeu do que eu falei? Eu entendi, cara. Ele falou do Ranielli, vai falar de qualquer jogador, cara. Mas não falou de qualquer jogador. Ele não falou dos caras, velho. Ele só falou do Ranielli. Mano. Tá certo ele, cara. Ô, velho, se ele tivesse falado, por exemplo, do Yuri Alberto, cobrar dos caras, e junto nesse pacote, vai, vamos lá. Ele cobrou Maicon, Rojas, Yuri Alberto e Ranielli. Perfeito, irmão. Legal, bacana. Agora, colocar só na conta do Ranielli? Colocar só na bunda do cara? Dá a impressão que só o cara foi culpado pela má partida do Corinthians. E a postura desses jogadores aí? Porque, veja, 2023 terminou, mas 2023 não saiu do Corinthians, não. Aquela tiriça em campo, aquela falta de entrega, vão falar, mano, mas começo de temporada, eu não tô exigindo que o Corinthians corra durante 90 minutos, mas você sente quando o time tem postura em campo, e postura de vencedor, o cara que tá com gana, e principalmente esses 3 jogadores que eu citei, que não fizeram merda nenhuma no passado, eles iam voltar com muito mais tesão do que estão mostrando hoje. E o que me irrita, Kleber, esse Yuri Alberto, Benjamin, ele perde gol, velho, aí ele morde o beijo assim e fala assim, puta que pariu, que raiva! Os números dessa partida entre Ituano e Corinthians. Ituano venceu 1-0, posse de bola 48% a 52%, chutes 9 a 16, 2-2 no alvo. Temos mais números agora do Yuri Alberto, 70 minutos em campo, 5 finalizações, nenhuma no alvo, 8 ações na área rival e grandes chances perdidas. Tem sido muito o alvo de críticas aí o Yuri Alberto também, né, Renato? Os gols não vêm saindo. A gente já fala desde a temporada passada também essa questão de confiança e tudo mais, o quanto isso tem pegado. Mas o clima também está bem tumultuado, né? A gente vê pelas falas do Cássio, enfim, como tudo acaba vindo a campo também, né? O próprio Mano também numa declaração que eu acho que não tinha necessidade ali, falando em relação ao Ranielli também. Eu acho que o discurso vai mostrando muito como está tudo isso, né? Esse é o ponto. Eu acho que você olhar para campo e bola hoje para o Corinthians, você vai olhar e falar, realmente o time jogou mal, o Yuri perdeu um gol que, te coloca numa outra situação, dentro da partida, dentro do contexto do jogo. Acho que até outra condição a gente falaria, início de temporada, tá montando o time, tá... É isso, acho que esse é o ponto. Agora, o pós-jogo chama muita atenção, porque é um mano que é sempre sucinto nas coletivas, falando coisa que não... A forma como ele expõe o Ranielli, por exemplo, eu acho também que não é legal. Também não. O Cássio, que é um cara sempre pausado, sempre tenta colocar pano quente, chutou o balde também. Para mim, são todos indícios que internamente as coisas não estão acontecendo e estão respingando no campo. Tem coisa que às vezes você consegue ali fechar e tal, e não tem como não respingar. O Cássio é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Ponto. Eu acho que se alguém tem tamanho para cobrar e para falar o que ele falou, é ele.
e acabou. Eu realmente não acho que ele está errado, enfim, ele está vivendo o dia a dia mais do que a gente está opinando aqui e não está lá, então, mas é realmente uma temperatura. E isso respinga por quê? Porque ele estava vendo um time treinar com alguns jogadores e agora tem jogador indo embora porque não assinou contrato, entendeu? Então acho que tudo isso, o Corinthians foi ontem para o jogo sem ter um zagueiro reserva, tem que jogar com o Ranieri, depois com o Fausto. Tudo isso vai para o campo, não tem como. E tudo isso é resquício do que tem sido essa gestão até agora. A gente tem falado que realmente é pouco tempo, é um mês só. Não quer dizer que o resto vai ser ruim desse jeito. Não quer dizer que a gestão anterior também deixou as coisas lindas para eles trabalharem. Não é esse o caso. Mas assim, a gente tem uma sequência de situações que mostram um amadorismo, assim, que até para futebol brasileiro, que a gente está acostumado, né, com uma coisa errada ou outra, até para futebol brasileiro está muito acima da média. Então é isso, vamos ver. Eu acho que os próximos anos, a coletiva do Mano tem sinais ali já também de desgaste e assim, vamos ver como que tudo isso vai ser conduzido. Tem viagem agora para a Europa, parece que vai trazer jogador. É isso, falam, vamos ver. E aí aquilo também, falam, e ontem perdeu, ninguém deu a cara. Falar na boa, aí fala também, não tem problema. Bom, o fato é que a negociação de Moscardo e PSG, enfim, saiu. Ele, inclusive, já fez a fotinho lá com a camisa do clube. E essa é a nota oficial do Corinthians, dizendo que as equipes chegaram a um acordo para a transação do volante. O pagamento de 100% dos direitos econômicos do jogador vai ser de 20 milhões de euros, além de 2 milhões de euros de bônus por performance, que serão quitados em 3 parcelas anuais em setembro de 24, 25 e 26. O Moscardo segue no Corinthians com um contrato de empréstimo até junho de 2024 e depois ele segue para o PSG. Aí, nesse período, o Corinthians fica responsável pelo pagamento dos salários, mas a gente lembra ainda, né, Renato? O Moscardo vai passar por aquela cirurgia, que foi o que gerou muito desse impasse dentro dessa negociação. E aí, não sei quanto tempo que ele vai ter, afinal, à disposição dessa comissão, né? Que, aliás, por que raio esse menino não fez a cirurgia ainda, gente? É tempo que ele poderia já estar se recuperando. Pô, a gente tá nessa conversa aí faz quanto tempo? Ele poderia estar operado já. Aí pro Corinthians seria muito mais vantajoso, você ia ter mais tempo ele jogando, né? Porque assim, nos modos que tá, ele ainda vai operar para se recuperar, ele quase não vai jogar pelo Corinthians. Pro PSG acabou sendo até bom, porque aí ele vai retomando aos poucos, e aí vai pra pré-temporada lá. Acho que a única questão é essa, assim, tipo, pô, que já não operou, já não resolveu. Dito isso, a gente bate, mas quando essa questão esse tipo de transparência, eu gosto muito, acho muito legal. Você colocar qual que é o percentual que está sendo vendido, por quanto que é o valor cheio, quanto que é a premiação, quais parcelas, quando vai entrar. Isso é legal pra caramba. Eu acho que todo clube de futebol devia fazer isso. O torcedor precisa saber, precisa ter transparência. Até a gente, para na hora de fazer a crítica ou não, a gente saber o que está acontecendo, sabe? Não precisar, porque às vezes a gente fica no escuro. E é complicado. Isso eu acho bem legal. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo aí com os comentaristas falando sobre o Corinthians. Corinthians que na última partida perdeu para o Ituano 1-0. E a imprensa revoltada, né? Os jogadores revoltados, a torcida revoltada. Vamos ver se na próxima partida o Corinthians vence. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.